Olá, meus amigos concurseiros, tudo bem? Então, chegou o momento, né? Sabemos que o edital do Pedro II acabou de sair, acabou de ser publicado, então estamos aqui hoje para poder fazer uma análise, né, sobre os tópicos do seu edital, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Felipe, professor da Degrau Cultural, né? Professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, enfim. E hoje eu vou analisar com vocês essa partezinha do raciocínio lógico do Pedro II, né? Quem deu uma olhada no edital, reparou que na minha parte ele dividiu, colocou o raciocínio lógico propriamente dito, né? E colocou também a nossa querida matemática, né? Nós sabemos também que o nosso concurso ele vai ser dividido em 3 classes, né? Ele chamou de classe C, classe D, classe E, né? Então, classe C, ali, assistente de alunos, classe D, do pessoal ali que vai fazer assistente administrativo, né? Os cargos de ensino médio, e classe E, que já são os cursos de ensino superior, tá? Basicamente, o que aconteceu com a minha disciplina? Nós temos assistente de alunos, um certo conteúdo, ali a parte da classe D, ele acrescentou um pouquinho mais, né, de conteúdo, pouca coisa a mais, e na classe E ele acrescentou ainda um pouquinho mais, tá? Não são grandes alterações de uma classe para outra, mas existe um acréscimozinho, tá? Vamos analisar aqui o edital específico para a classe D. Mas eu vou fazer uma certa analogia entre o que está no assistente de alunos, né, que é a classe C, e também o que ele acrescentou para a classe E, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês possam aproveitar, né, essa análisezinha rapidinha para poder orientar o estudo de vocês a partir desse momento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a parte do raciocínio lógico propriamente dito, tá? Eu vou começar falando dessa parte de lógica de proposições, por quê? Porque na sequência do seu estudo, é por aqui que você tem que começar, tá bom? Então, lógica das proposições. Então, primeira coisa, você vai ter que estudar o que é uma proposição lógica, o que não é uma proposição lógica, tá bom? O que é uma proposição simples. Então, aqui, ó, nós temos o estudo das proposições simples, tá? E proposições compostas. Tá ok? Então, é aí que a gente começa a entrar no raciocínio lógico, tá? O estudo das proposições, o que é, o que não é. Dentro das proposições compostas, os senhores terão que estudar o estudo dos conectivos, que é o próximo tópico do edital. Então, proposição composta, é necessário que tenha um conectivo. Professor, quantos conectivos nós temos dentro do raciocínio lógico? São 5, né, que você vai ter que basicamente estudar. O e, o ou, que é a disjunção exclusiva, o se então e o se somente se. São os 5 conectivos que são fundamentais para você entender a composição de uma proposição composta, tá? Então, a sequência lógica é essa aqui: proposições, simples e composta. Na composta, você começa a estudar os conectivos. E quando estuda-se os conectivos, aparecem as nossas queridas tabelas verdades. Então, cada conectivo tem a sua tabela verdade, que é para você analisar a veracidade de uma proposição. Quando que aquela proposição é verdadeira, quando que ela é falsa. Então, tabela verdade é o próximo tópico do edital. Agora, uma informação fundamental para os candidatos que vão fazer classe D, tá? Equivalências. Esse aqui seria o meu destaque do seu edital para quem vai fazer da classe D. Em especial, ali o pessoal que vai fazer assistente de administração, né? Assistente administrativo, né? Que eu verifico aí que é o cargo que muitos estão almejando. Equivalência é um tópico que só está presente na classe D. Na classe C, que é assistente de alunos, não tem equivalência.
ele fala apenas de tabela verdade e segue com o edital. Ele não coloca equivalência. E, embora na classe E ele tenha acrescentado alguns conteúdos, ele tirou a equivalência. Então, é um grande indício, forte indício, de que você possivelmente vai ter questão de equivalência na sua prova, tá? Então, nós temos dentro do raciocínio lógico, basicamente 6 equivalências diretas que você vai ter que gravar, tá? Que são as equivalências onde a gente trabalha as negações, porque uma negação de uma proposição é uma forma de equivalência. Então, você tem as 4 negações, que são fundamentais, negação do e, negação do ou, que alguns editais chamam de leis de De Morgan, esse aqui não chamou, só colocou equivalência, negação do e, negação do ou, negação do se então e negação do se somente se, que acaba sendo também a negação do ou, tá bom? Então, essas 4 você tem que gravar, e as outras 2 equivalências diretas do se então, tá ok? Então, essas 6... pessoal da classe D tem que gravar, porque é uma aposta forte para o seu concurso, porque só tem equivalência na classe D, tá bom? Então, é uma coisa para você realmente ligar aí a atenção, redobrar a sua atenção na hora que estiver estudando equivalência, tá? E depois que você tem todas essas ferramentas do estudo de proposições, aí entra um estudo mais aprofundado dentro do raciocínio lógico, que é aquele tópico anterior que eu pulei, que é a parte da lógica de argumentação. Nessa lógica de argumentação, você vai ter que estudar o que nós podemos deduzir, o que nós podemos inferir, por isso inferências, ó. O que nós podemos deduzir e inferir, o que nós podemos tirar de conclusões. Então, essa já é uma análise mais aprofundada, onde, para você entender a lógica de argumentação, é necessário que você tenha o domínio das tabelas verdades. Normalmente, a argumentação, ela vem seguida de uma série de premissas, onde nós consideramos verdadeiras, para poder tirar uma conclusão verdadeira, tá? Então, aqui já é um estudo para um segundo momento, quando você já criou uma base no estudo das proposições. É a partezinha mais aprofundada, digamos assim, do nosso raciocínio lógico, tá bom? Então, isso aqui vai ser o momento final do estudo do seu raciocínio lógico propriamente dito, tá ok? E com essa parte da lógica de argumentação, você basicamente fecha o seu estudo de proposições, tá ok? Então, isso aí fecha grande parte do seu edital de raciocínio lógico. No finalzinho, ele colocou um tópico, no finalzinho do edital, ó, ele coloca outros tópicos, tá? Que já são basicamente separados do estudo de proposições, tá? Então, a parte de proposições, ela praticamente termina aqui. Depois ele vem estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios. Isso aqui é o que a gente chama de associação lógica, que é você relacionar elementos. Então, normalmente, o que acontece em prova? O cara te dá 3 pessoas, né? Vamos dizer, Amanda, Beto e Carlos. E coloca algumas características dessas 3 pessoas. Normalmente é assim, um é engenheiro, outro é advogado, o outro é professor. Aí fala assim, um mora no Rio, outro em São Paulo, outro em Minas. E vai te dando informações para que você descubra, né, qual é a relação entre esses elementos. Qual é a característica de cada um, né? Às vezes ele fala, um tem estatura baixa, outra média, outra alta, você tem que descobrir quem é o alto, quem é o baixo. Um às vezes é mais novo, outro é mais velho. Então, são as relações entre elementos. Tá? Na hora de você fazer o estudo dessa associação lógica, normalmente a gente em sala de aula coloca uma tabelinha para você poder associar os elementos. Tá? Então, esse tópico aqui, associação lógica.
é um assunto que você vai ver é mais tranquilo, tá? É mais leve do que o estudo das proposições lógicas. Mas com certeza, a maior parte da sua prova de raciocínio lógico deve se concentrar no estudo das proposições lógicas, tá? Normalmente é assim, mas na última prova você teve questão de associação lógica também, tá bom? Diagramas lógicos. Diagramas lógicos, aí nós vamos usar o conhecimento de conjuntos, aquela representaçãozinha de conjunto por diagramas, aqui dentro do raciocínio lógico. Normalmente, a gente trabalha com o estudo dos quantificadores, que é o todo, o existe. Então a gente desenha os conjuntos, quando eu falo assim, todo carioca é feliz. Então, como é que a gente representa isso para poder tirar as deduções corretas? Todo carioca é feliz, eu crio um conjunto do carioca dentro do conjunto das pessoas felizes. Então, aí a gente estuda, todo carioca é feliz. Então, se eu sou carioca, qual é a dedução que eu posso tirar? Que eu sou feliz. Mas a volta não é verdadeira. Se todo carioca é feliz, se eu sou uma pessoa feliz, não necessariamente eu sou carioca. Eu posso ser carioca ou não. Então, esse aí é o estudo dos diagramas lógicos, tá? Que você também deve ter uma atençãozinha especial, porque no último concurso também caiu uma questãozinha sobre diagrama lógico. E fechando a parte do raciocínio lógico propriamente dito, resolução de situações, problemas envolvendo raciocínio lógico. Então aqui ele foi mais genérico, né? Aqui ele pode cobrar qualquer questão de raciocínio lógico. Ele pode cobrar uma questão sobre sequência de números, ele te dá uma sequência de números e pede para você qual o próximo número daquela sequência. Ele pode te dar também o que ele fez no último concurso. Ele colocou 5 pessoas, se eu não me engano, ao redor de uma mesa. Então você tinha que descobrir qual era a posição de cada um. Fulano está entre Beltrano e Ciclano. Então você tinha que raciocinar na hora da prova para poder descobrir qual era a posição de cada elemento ao redor da mesa. Então esses probleminhas que os alunos me perguntam muito em sala de aula, professor, mas isso aí parece psicotécnico? É, mais ou menos por aí, tá bom? Então são esses problemas genéricos que ele pode te cobrar nesse último tópico aqui, tá bom? Então, basicamente esse aí é o nosso edital de raciocínio lógico propriamente dito. Agora entra a partezinha de matemática. Na parte de matemática, quem observou o último edital do Pedro II verificou que essa partezinha de matemática ela foi um pouquinho reduzida. Por quê? No outro, nós tínhamos questões sobre progressão aritmética, progressão geométrica. Agora não está mais no edital essa parte. Nós tínhamos a parte de estatística, que eu vou falar daqui a pouquinho, que estatística não está para o pessoal da classe D. Estatística e probabilidade só vai cair para o pessoal da classe E. Então o pessoal que quer fazer o concurso, a parte do assistente administrativo, por exemplo, que é um que está ali na classe D, ele não foi abordado no edital essa parte de estatística e probabilidade. A parte de média, moda, mediana, isso aí não foi contemplado nem para o assistente de alunos, nem para a classe D. Só foi cobrado no conteúdo programático do pessoal da classe E, tá bom? Então o pessoal da classe E, que vai fazer lá, pessoal nutricionista, psicólogo, né? Essa galerinha aí tem que ficar atento porque estatística e probabilidade só cai para eles. Então, se acrescentou isso aí só para eles, possivelmente deve ter uma questãozinha para essa galera. Agora, pessoal da classe D tem análise combinatória, que eu vou falar, mas a parte de probabilidade e estatística não tem para o pessoal da classe D, tá ok? Então, a matemática começa operações com números reais. Dentro dos números reais, nós sabemos que estão ali quase todos os números que nós conhecemos, com exceção do complexo, que aí é muito específico, quase não cai em concurso público, só um concurso ou outro que cobra. Tirando o complexo, todos os números são números reais. Então ali nós temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais, pode ser uma fração, número decimal. Então o que ele está dizendo aqui é, ele pode te cobrar uma questão sobre número inteiro, positivo ou negativo, mas ele pode também te cobrar uma questão que trabalhe uma fração, uma questão que trabalhe com número decimal,
uma dízima periódica pode cair, porque dízima periódica é um número racional. Pode cair uma dízima não periódica, é mais difícil, mas pode, porque está dentro dos números reais, tá bom? Radiciação e potenciação, então relembrar aqueles conceitozinhos de raiz quadrada, está dentro de radiciação, de potência, quando eu tenho uma base e um expoente, né, para você poder trabalhar com as propriedades de potência, multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. Então, tudo isso aí está dentro de potenciação, tá? Razão e proporção, tá? Que sempre cai, questãozinha de razão e proporção. Principalmente proporção, que é a relação entre duas grandezas. Saber quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Isso aqui acaba sendo uma sequência para orientar o seu estudo. Por quê? Primeiro você começa conhecendo quais são os números naturais, que são só os positivos, inteiros e positivos, incluindo zero. Os inteiros, que tem a parte positiva e negativa. Então, primeiro você conhece os números. Dentro deles você tem a propriedade, além da soma, subtração, multiplicação e divisão, nós temos a radiciação e potenciação, as 6 operaçõezinhas que podem cair para vocês. Depois a gente vem com o estudo de razão e proporção. Essa parte de proporção, que nós trabalhamos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, vai orientar o seu estudo para a regra de 3. Então, como é que eu vou resolver uma regra de 3? Analisando se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A regra de 3 simples, quando a gente só tem o trabalho com duas grandezas, orienta o seu estudo para a regra de 3 composta, onde a gente trabalha com mais de duas grandezas, 3, 4 e assim por diante, tá? Onde eu vou ter sempre que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porcentagem, né? Que também talvez não, com certeza é o tópico mais cobrado em concurso público na parte de matemática é porcentagem. Porcentagem orienta o seu... Olha como tudo cria uma sequência lógica. Muitos problemas de porcentagem você resolve por regra de 3. Ele manteve no seu edital juros simples e juros compostos, que já estava presente no último e voltou a aparecer, juros simples e compostos, onde questão de juros simples e juros compostos, a gente trabalha com taxa de juros, que é porcentagem. Tá vendo como a matemática se torna, às vezes, difícil para os concurseiros, né? Conheço muita gente que fala, pô, Felipe, eu não gosto de matemática e tal. Por que cria esse certo bloqueio? Justamente porque aqui, se você ficar com dúvida em um assunto, você acaba não entendendo os próximos, porque um puxa o outro. Então você viu que proporção puxa a regra de 3. Regra de 3 é uma ferramenta para algumas questões de porcentagem. Trabalhar com juros precisa de porcentagem. Então por isso a importância da nossa base da matemática. Porque a partir dali, ó, um assunto vai puxando o outro, tá? Aqui, análise combinatória. Eu sempre digo para os meus alunos que questão de análise combinatória, ela tem um início no enunciado parecido. Ele vai perguntar para você de quantas maneiras, quantas possibilidades, de quantos modos pode acontecer alguma coisa. Então, se eu tenho 10 pessoas e eu quero escolher um grupo de 3, quantas maneiras eu tenho para escolher esse grupo? É análise combinatória. A palavrinha anagramas, que a gente trabalha com permutação, né? O que é um anagrama? É trocar a posição dos elementos. Então, quantos anagramas tem uma palavra? Então, tudo isso está dentro da análise combinatória. Em concurso, eles gostam muito, muito de combinação. Então, a tendência em concurso é que dentro da análise combinatória, ele cobre a parte de combinação. Eles gostam muito. Aí a parte de combinação tem uma formulinha que a gente dá para o aluno, né, para ele poder resolver essas questõezinhas de combinação, né? Combinação a gente sempre diz que é quando a ordem não importa, então tem essa relação. Se eu trocar a ordem dos elementos, isso tem importância ou não tem, né? Isso cria uma outra possibilidade ou não cria? Então isso aí é o que a gente tem que analisar dentro
desse tópico análise combinatória, que contempla todos esses subtópicos aqui. Normalmente, o concurso, ele exige análise combinatória e probabilidade. Aí foi o que eu disse anteriormente. Para o pessoal da classe C, assistente de aluno, isso aqui nem está no edital. Para assistente de aluno. Não tem essa parte aqui. Para a classe D, eles acrescentaram só combinatória. E para a classe E, eles acrescentaram, além de combinatória, probabilidade e estatística. Para o pessoal da classe D, não. Ficou só em probabilidade. Ficou só em combinatória. Probabilidade não cai para o pessoal da classe D, tá? E não cai estatística também, tá bom? Para a classe C, quem vai fazer assistente de aluno, até porque dá para fazer os dois, não é isso? Assistente de aluno vai ser em um final de semana e o pessoal da classe C e classe E vai fazer num final de semana e da classe D vai fazer no outro. Então, quem tem ensino médio aí, por exemplo, pode fazer os dois, não tem problema nenhum. Então, isso aqui não cai para assistente de aluno, tá? Só para a classe D. E ele fecha no edital colocando assim, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Em resumo, ele pode te cobrar um problema envolvendo as operações dentro da matemática. Nesse tópico aqui, é uma forma da banca examinadora se resguardar, porque às vezes ela cobra, por exemplo, uma questãozinha sobre conjunto, vamos dizer assim. Você reparou que a palavra conjunto ela não está específica no seu edital, não está explícita no seu edital. Então, às vezes, o cara cobra uma questãozinha, um problema, onde você pode resolver por conjunto. Aí o candidato entra com recurso, mas não tinha conjunto no edital. Aí, às vezes, a banca se vê obrigado a anular a questão. Então, quando ele coloca assim, raciocínio lógico envolvendo problemas, de modo geral, é uma forma dele se resguardar. Porque aí, depois de um possível recurso, ele coloca, não, ó, tá lá no edital que eu poderia te cobrar um problemazinho. Então, conjunto era uma ferramenta que você quis usar para resolver a questão. Mas isso aí é apenas um problemazinho dentro da matemática. Então, aqui é mais uma forma da banca examinadora se resguardar, tá? Onde ela pode te cobrar um problema. Até porque toda prova hoje de concurso público envolvendo matemática, a maioria das questões, se não todas, vão ser problemas. Por isso que eu sempre digo para meus alunos a importância do português. Qualquer disciplina que você esteja fazendo, tudo começa pela interpretação. Tudo. Por isso que o português é fundamental. Às vezes, os meus alunos erram uma questão de matemática não pela falta do conhecimento na matemática, mas sim porque interpretou o problema errado. Então, o erro dele foi na interpretação, não foi na matemática. Então, problema sempre vai aparecer. Tá? Hoje não tem mais espaço, você até encontra uma questão ou outra, mas é difícil. Resolva a expressão, resolva a equação. Não tem mais isso. Ele vai te dar um problema onde você vai ter que montar a expressão, você vai ter que montar a equação, então tudo começa pela interpretação. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a minha análise do seu edital. Espero ter ajudado na hora de você sequenciar os seus estudos, tá? Porque é importante. Às vezes o aluno começa a estudar por um tópico onde ele não está entendendo, aí ele fala, por que eu não estou entendendo? Porque deveria ter começado pelo anterior, porque tem uma lógica no estudo dentro da matemática. Se você começar pelo tópico errado, o seu caminho vai ser mais árduo, né? Então, cria essa sequenciazinha que eu te mostrei aqui, que é para poder o seu estudo ficar mais leve, mais tranquilo, e aí a gente conseguir essa aprovação juntos aí, tá? E depois é só me chamar pro churrasco, me adiciona no Facebook lá, Felipe Loureiro, que aí chama pro churrasco, porque eu sempre estou presente, tá bom, pessoal? Então, um abraço, espero ter ajudado a todos e bons estudos, fiquem com Deus.